Garagem alternativa de portas abertas de novo aqui para vocês. E hoje a gente vai trazer mais um representante do cenário aqui do rock, do metal maranhense, mais específico ali do metalcore. A gente vai conversar sobre estilo, sobre tudo isso da banda já. Mas preciso apresentar para vocês aqui a banda Alíquia, Débora, Dan. Sejam bem-vindos aqui na casa, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Rapaziada, Eduardo sempre começa aqui com as perguntas, mas eu já vou logo direcionando aqui. Eu já sei que Dan é o membro fundador aí, tava ali desde 2016, 2017 na banda. E eu queria que tu falasse sobre como é que surgiu a Alíquia, né? Inicialmente, eu sei que depois a Débora entrou e tal, mas eu queria que tu falasse só desse primeiro passo. Como é que foi o início da banda? Tá, a gente já tinha conversado, né, antes. Mas entrando em mais detalhes, a Alíquia, ela surgiu em 2016. Ela foi uma banda ali idealizada pelo Marvin, né? Colega nosso também. E eu conheci ele nessa época, a gente formou um projeto, que era, no caso, veio se tornar Alíquia. E desse projeto a gente já lançou uma música chamada Terra de Falsas Promessas. Nessa época a banda tinha um baixista, Mauro, Raul, baterista, que está na banda até hoje, e o outro vocalista, que era o Heron. Então tinham 2 vocalistas, eu, mais um guitarrista que era de Pinheiro, inclusive, o Matheus. E o Raul, que continuou na banda. Após isso, acho que em 2018 a gente já não tinha mais trabalho nenhum. A gente parou, todo mundo foi seguir suas vidas. Todo mundo foi, sei lá, quem teve família. Depois veio a pandemia que deu um meteoro na cabeça de todo mundo. Infelizmente, teve essa época também. E a gente retornou em 2021, né? Acho que foi 2021. Dentro do processo da pandemia, então. Mas quando tu fala e tu olha pra ela, tu já tava no 2021? Não tava. Quem entrou primeiro foi Sidney, que toca baixo hoje em dia na banda. E na época ele me falou assim que eles estavam precisando de alguém pra compor, pra fazer as letras. Fazer a letra, a melodia vocal. E aí ele falou que ele conhecia alguém. Aí foi aí que eu conheci o Dan, conheci o resto da banda. E aí eles me chamaram. E aí esse EP, que é o EP que vai sair, eu já fiz todas as letras, eu fiz a melodia vocal, tirando Babadook, que foi a primeira música que eu não tive envolvimento, mas as outras músicas, Ecos, as outras que vão sair, eu já fiz a melodia vocal, eu fiz a letra e etc. Certo. Pode falar. Não, é com você. Não, porque quando tu falou que tu foi chamada, eu fiquei na dúvida. Tu já tinha um trabalho já artístico no rock ou não? Tu só escrevia? Como é que alguém te indicou? Como foi que rolou esse rolê? Então, tinha. Em 2021, por aí, eu tocava numa banda de grunge. E eu fazia, era uma banda autoral, inclusive. E na época, inclusive em 2022, a gente tocou no Brimos. Lembra daquela época que tava tendo som autoral no Brimos, etc. Inclusive, essa parte é interessante, porque antes de eu ser dessa banda de grunge, eu de fato tocava MPB, eu tocava voz e violão. Só que eu sempre gostei muito de rock, de metalcore, etc. Tanto que eu até brinco, né? Em 2013, tipo, o Sidney, os meninos estavam tocando metalcore no Pharma Rock. Em 2013 eu tava no meu quarto, eu era mó kid, assim, uma criança. E eu tava ouvindo metalcore e tava me perguntando, será que alguém escuta metalcore nessa cidade? E aí, e o pessoal só fazendo metalcore aqui, né? E aí, nessa, assim, com os meus 18 anos por ali, eu tava tocando, assim, MPB, eu tava tocando voz e violão, que era o que eu conseguia fazer. Sim. Aí, eventualmente, eu entrei nessa banda de grunge, que era Afluente, é uma banda que não existe mais. E, na época, eu andava ali no Brimos, e aí eu comecei a tocar no Brimos, naquela época que teve. E aí, eu descobri o cenário de metal daqui. Então, eu descobri, naquela época, tipo, tinham as bandas que tocavam ali, a Lethal Cross, algumas outras bandas, e eu fui descobrindo o cenário de metal daqui. Pode crer, E aí foi essa mesma época que eu conheci Sidney, ele voltou pra cá, e aí ele tinha sido chamado pra Alíquia, pra Acervo, e aí eu conheci Sidney, e aí as coisas... Uma coisa foi gerando a outra. Isso, exatamente. E assim vocês montaram essa formação atual, que foi quando vocês lançaram Babadook, e consecutivamente o EP agora, né? Isso, exatamente. Assim... na época que eles me chamaram pra compor, depois de um tempo a gente decidiu que eu ia entrar pra fazer o vocal clean na banda. Só que aconteceram algumas coisas, o vocalista anterior saiu, e aí eu entrei pra fazer os dois. Eu já vim estudando gutural e etc. E aí eu entrei pra fazer o gutural e pra fazer o clean.
Inclusive, já a gente vai abordar esse lance do teu vocal aí, vamos por partes. E Dan, eu percebi que quando Débora falou aqui sobre o processo de composição, ela já deixou claro que as músicas estavam ali já existindo, né? Vocês já tinham escrito elas e tal, montado boa parte. Me explica sobre isso também, como é que funciona o processo de composição de vocês, beleza? Como é que vocês montam essas músicas, como é que surgem as ideias. Pode esmiuçar, fica à vontade. Tá. Tu falou da pandemia. Aham. Então, a pandemia teve toda aquela situação ruim para todo mundo, mas pra gente que ficou em casa, trabalhando ali remotamente, a gente aprendeu a usar algumas ferramentas que Verdade. hoje em dia facilitam a nossa parte de composição. Uhum. O processo de composição, ele começa hoje pelo instrumental, né, das músicas. A gente depois pensa em letra, depois pensa em melodia. Não é uma regra, Sim. mas tem acontecido assim. Eu basicamente começo a música, crio ali uma ideia de guitarra, alguma coisa, mando pro Sam, que é o nosso baixista. Ali ele tem o Guitar Pro também, ele consegue escrever tablatura, faz a tablatura da linha do baixo, me manda de novo, a gente dá uma olhada, vê se tá dentro do contexto ali, se tá legal. Aí a gente começa a escrever a bateria também. Então é tudo escrito. E dá tudo pra fazer remotamente, aí tu manda pra ele te manda. Coisa da pandemia, né? Que a gente foi Exato. aprendendo, como tu falou, a trabalhar dessa maneira. Significar o trabalho. É né? significar aí também tem uma coisa bem profissionalizada ali na questão de escrever a tablatura, Exato. de ter a coisa mais... Como é o processo, né? Como os Aham. incas e os maias faziam lá. Que hoje em dia a galera quer só tocar e tal, e às vezes não escreve a E música. quem sabe enfim. já montar até na IA mesmo, né? Não, jogar lá jogar o prompt certo. Não, mas continua a estar Pois tirando é. onda, mas é isso mesmo. Não, sem contar a agenda, né, de cada um. Claro, Tipo, Sim. a gente não conseguia conciliar, Se se juntar e compor. Então a gente fazia muita coisa assim. Escrevia, mandava de volta, ficava ali até consolidar a música, né? Sim. E tem sido assim até Eu acho que a mais diferente foi a última. Porque a Sim, última sim, eu já tava nesse processo. E aí, tipo, eu virei pra Daniel. Tipo assim, isso foi depois que o ex-vocalista saiu. E isso foi ano passado. E essa música, inclusive, saiu super rápido. Sim. Ela foi feita super rápido. Eu falei pra Daniel, eu quero uma música de tal jeito. Eu quero uma música que seja de tal jeito. Aí ele falou, cara, eu tenho uma guitarra aqui pra ti. Certo. E aí, tipo, eu lembro que no dia a gente foi na casa dele, tava eu, Sidney e ele. E aí, tipo assim, a gente começou a mexer ali na música nós três ao mesmo tempo. Eu também toco, né? Eu toco baixo na Void, pra quem não sabe. E aí a gente começou a mexer ali na hora, tipo assim, vamos botar um pouco mais disso aqui, disso ali. E aí, tipo, eu lembro de Sidney, quando a gente foi pra casa, ele fazia um segundo verso pra música. Certo. Tipo, escreveu baixo e tal. A gente voltou. E aí, quando vai ver, eu já tinha, tipo, uma melodia com a letra em cima e etc. Uhum. E aí, depois a gente só foi mudando, assim, o refrão. E, cara, essa música saiu muito rápido. Acho que um mês a música tava pronta. Eu acho que até menos. Até menos. E até foi uma menos. música muito rápida, que foi uma colaboração, assim, de nós três, assim. Mas Tirando- vocês conseguem elencar, assim, por que saiu mais rápido? Assim, porque, assim, a Cara. minha vista aqui do lado de fora, talvez porque vocês conseguiram já se encontrar um pouco melhor do que talvez em outro momento, por já saber ali o que cada um gosta, o que cada um faz. Eu acho que geralmente quando isso acontece, fica mais fácil compor. Apesar de que toda a banda passa por sua seca, né, mano? Também tem uma época que o cara trava ali. Não, aí- mas eu acho que ela falou é só achismo, ela usou uma frase que eu acho que tem tudo a ver com um post que eu li recentemente de um cara falando sobre banda. Ele falou, o post era só, banda não é democracia. Ah, Tu tá, viu eu essa vi parada? isso. Então assim, ela falou assim, eu quero uma música assim. Então é mais fácil quando alguém fala. Dá um porque direcionamento. É um direcionamento, galera, eu quero uma música assim. Aí a galera vai meio que seguir o que tu quer. Se a Acho que galera- tu matou a charada, mas vamos deixar ela responder. Isso também ajudou muito. Porque Ajuda, eu né? acho que a gente tava Demais. cheio, assim... Eu, pelo menos, naquele momento, eu tava cheia de, assim, de sentimentos, assim, que eu precisava botar pra fora, no papel. E aí, tipo, o resultado vocês vão ver daqui a um tempo. Mas, enfim, é isso. Mas, com as outras músicas, eu acho que eu ainda tinha muitos empecilhos, assim, de certa forma. Era uma banda que não era minha.
era um EP que não era meu, eu não tava escrevendo pra mim. E aí, até onde eu pudesse, assim, eu tava tentando incluir os meninos nesse processo, eu tava tentando incluir o ex-vocalista nesse processo, pra não tentar puxar tudo pra mim, e aí na hora de dizer, tipo assim, tipo... Síndrome do protagonista. Pois é. E aí eu fiquei um pouco ainda acanhada nesse processo, assim, claro, muita coisa ali é minha, mas eu fiquei um pouco mais tentando, assim, ser democrática, justamente abrir muito mais para os outros, do que nessa outra que eu já sei, não, agora sou eu, então vai ser eu vou botar aqui o meu mesmo, e é isso. Me compete. Pois é, claro que depois, quando tava, assim, a letra, com a melodia toda pronta, a gente chega, assim, Daniel é o primeiro a dizer, assim, ó, isso aqui tá uma merda. Então, isso, cara. Eu não falo isso. Às vezes tem que falar, né? O produtor às vezes tem que ser realista. Rapaz, dá pra fazer melhor, né, dá pra fazer melhor. Metade de Daniel é o espírito de um produtor e a outra metade ele esquece, às vezes, que ele é da banda. Tem que se dividir em dois, mas é difícil. Mas, cara, faz parte, né, do processo de produção, você fazer esse filtro, justamente pra que... É estressante, né, mano? Porra, tu montou uma música, tu teve trabalho pra montar e depois jogar ela no lixo é dolorido. É o que acontece, né? Sim. Cara, isso quando dá pra aproveitar, bacana, mas às vezes nem dá, né? Tem que jogar fora e fazer tudo do zero. Apesar de que acontece demais, né? Sobre isso, e respondendo também a outra pergunta sobre por que a última música saiu mais rápido, eu acho que foram dois fatores. O primeiro é o nosso entrosamento, né? Que tava muito melhor ali naquele momento. Sim. Vários anos ali de amizade também, enfim. E a gente já tava no momento onde a gente conseguia conciliar os horários, conciliar os dias, tipo, o horário que pintava livre era o horário que dava pra Sam e Débora. Então a gente se juntava, pedia uma pizza e começava a trampar. De noite. De noite. E o outro fator é que, pô, eu tinha composição, eu acho que desde 2017. Isso é muita coisa. Então era bastante coisa guardada, né? Que nunca foi usada. Inclusive até hoje eu tenho bastante riff, qualquer coisa, cara. Qualquer ideia. Guardada pra usar em algum momento. Cara, eu assistindo o show de vocês, eu vejo as nuances vocais que ficou na tua responsabilidade, né? De sair do vocal clean pro drive, a gente até falou sobre isso aí antes. E eu queria que tu falasse como é que tá sendo tua experiência mesmo, assim, desde quando tu começou até chegar na Lick, aí passando pra isso, porque, pô, uma coisa é cantar com vocal limpinho, outra coisa é com drive, então trazer esses dois elementos na mesma música, pô, tu é doido, é uma missão e tanto. Como é que foi que isso aconteceu contigo? Cara. Onde tu aprendeu, contei pra gente. Cara, pra ser sincera, quando eu entrei, assim, na Lick pra fazer mesmo as composições e etc., eu não sabia fazer gutural, eu fazia, assim, esporadicamente, etc. E quem me ensinou a fazer o gutural foi o ex-vocalista, foi ele que me ensinou a fazer. E aí, na época, isso foi meados de 2023, acho que foi 2023, sim, por aí. E aí, cara, até final de 2024, começo ali de 2025, eu não me sentia tão, assim, ainda tão boa, assim, a ponto de, tipo assim, não, vou ficar à frente da Lick. Aconteceram algumas coisas, né, o ex-vocalista saiu, e aí eu tive que pegar essa responsabilidade. E aí começou-se um grande, assim, eu estudei pra caramba, assim, ano passado foi um ano que eu estudei muito gutural, pra evoluir, e aí é uma coisa que eu até comento com o Dan, porque Ecos foi gravada, tipo assim, aquela primeira parte de Ecos a gente gravou em março. Acho que sim. A primeira parte do gutural de Ecos foi gravada em março, mas a parte do final do gutural a gente gravou mais ou menos em setembro, ou foi agosto. E, cara, a diferença é muito grande, sabe? Eu percebo e eu fico, assim, apesar de eu ficar um pouco... Talvez com um pouco assim, talvez pudesse ser melhor no começo, mas eu fico feliz por notar essa diferença. Que evoluir, né? E por sentir essa evolução. Provavelmente, assim, quando a gente for lançar o EP, a gente vai lançar uma versão atualizada da música, assim, já. E é isso, né? Ano passado foi um ano que eu estudei muito pra tipo, me sentir, assim, confortável de estar à frente da banda, sentir, assim, que eu tava ali realmente pronta pra pegar essa responsabilidade, assim, pra mim. E tem sido muito legal, como Dan falou, assim, antes, né? Tem sido uma realização profissional, assim, acho que pra todos nós. Massa. Já era uma coisa que eu gostava há muito tempo, que eu queria há muito tempo, mas eu só não sabia como também fazer. Tô ligado. Mas tu não começou com rock não, né?
Então, não, porque eu tenho todo um histórico na MPB antes, né? Eu tocava voz e violão, eu até comentei aqui antes, né? Uhum. Eu fazia muito show voz e violão, toquei no Solar, toquei no Buriteco, eu tocava nesses locais assim. Mas eu também tocava muito grunge e rock, assim, voz e violão. E aí eu sempre gostei muito de rock, sempre gostei muito de metal. Eu até comentei que da parada de, tipo assim, ouvir metalcore desde que eu tinha, tipo, uns 13 anos, a galera tava tocando metalcore, eu tava ouvindo metalcore no meu quarto. E aí, eu sinto que foi muito bom, tipo, eu até tava conversando isso com o Sidney outro dia, que eu sinto que finalmente eu me encontrei musicalmente, sabe? Porque na época que eu tocava MPB, assim, era uma saída porque eu não tinha banda, eu não tinha outras pessoas ali pra somar comigo, eu fazia minhas músicas autorais já, e etc, por isso também que Sidney já ficou, porque desde do meio do MPB, depois a banda que eu tive, grunge, era autoral, e aí Sidney ficou assim, essa menina que sabe escrever, sacas? Aí me chamou, sabe? Massa. Mas assim, eu acho que assim, agora mesmo foi o local que eu mais me sinto assim, confortável, e eu sinto assim, nossa, eu realmente tô fazendo algo que eu gosto muito, sabe? Tá em casa, de verdade, né? Pô, isso conta muito, né, cara? Porque assim, você se sentir confortável, tanto na questão de gostar do que você tá fazendo, quanto você se sentir confortável pra entrar nas composições, poder mexer nas músicas, né? Eu imagino que é sempre um processo muito complicadinho você chegar num lugar onde já tá tudo pronto, né? É você alugar uma casa mobiliada, por exemplo, entendeu? Não foi tu que arrumou a casa. Tu vai ficar sempre muito cabreiro de mexer nas coisas, saca? E aí, escutar isso de ti, entender que hoje tu tá mais por dentro do processo, se sentindo confortável, é importante, porque já dá indícios que vocês vão conseguir continuar compondo do jeito que estão. Outra coisa que eu quero perguntar mais pra ti, Dan, é sobre esse processo de rede social, de streaming, porque assim, hoje, cara, a internet, assim, a gente tem ainda um espaço físico muito grande, né, pra vender material, merchan e tal, já vou até perguntar pra vocês sobre o mesh e tal, mas é fato que a gente precisa muito desse campo das redes sociais, subir música na RPM da vida, CD Baby, para poder fazer a coisa acontecer, porque essas plataformas e as redes, né, Instagram, Facebook, ainda ajudam a gente muito a existir. Como é que vocês estão funcionando em relação a isso? Hoje a gente funciona muito melhor do que como a gente funcionava lá em 2016, 2017, por conta do Sam. Cara, depois que o Sam entrou, ele pegou tudo que a gente tinha na cabeça ali e organizou. O cara das Sempre redes. tem que ter o social media da banda, né? O social media. É a pessoa que vai... Assim, a gente vai falar uma coisa, ele vai abrir a planilha e vai organizar. É isso que ele vai que sobe as músicas nas plataformas. A gente vai fazer a reunião, uma conversa como a gente tá tendo aqui, ele vai estar anotando tudo, saca? Ele vai abrir. É porque ele é o cara ata da tecnologia. Então, assim, a gente vai abrir, seja uma reunião que for, sei lá, no Google Meet, pra gente... Porque é mais rápido pra gente se encontrar e etc. Ele vai botar lá pra tá gravando, pra transcrever depois. Caraca, e a gente entender quais foram os pontos altos da reunião. Tu chamou ele já abre o Excel aqui do lado e vai conversando contigo aqui assim. Mas isso é muito bom, porque traz um profissionalismo, né? Uma coisa organizada. Eu acho que tudo mais organizado é melhor de tu desenvolver as ideias, né? Isso. Não sei se tu vai continuar, tu quer continuar sobre o lance das redes sociais, pode continuar. Tá, é porque depois dessa organização, né, ficou muito mais simples pra gente trabalhar. Então, antes do lançamento tem uma série de coisas que a gente faz. A gente trabalha... A gente sobe a música um mês antes, né, na plataforma. Aguarda a autorização. Não sei se a gente pode falar a plataforma que a gente usa. Pode. Tem problema se a UniRPM quiser patrocinar ou a CD Baby. Melhor ainda. É a Music Pro que a gente usa. Music Pro, pode crer. Daí a gente upa lá, aguarda a autorização. Fora, enquanto isso está acontecendo, a gente também está trabalhando em outras coisas. Tipo, a gente tem uma loja também. A gente tem uma loja virtual. Nossa. E a gente está, sei lá, trabalhando material que vai para lá. Por exemplo, a Babadook foi lançada. Junto com ela, a gente lançou a tablatura da música que a gente escrevia. As stems do projeto da música. Está disponível para venda também. Vocês vendem as tracks separadas, A gente vende. Dá um lance mais de quem
trabalha com produção. Claro, tem um mercado. mas é da quem hora, eu compra isso. ainda não tinha visto esse tipo Mas de... isso é muito massa. É muito Tem um massa, mercado de quem a compra. tablatura, as stems da parada é doideira, né? Mano, eu sou muito aleatório disso. E, pô, outro dia eu achei no Songster. O cara fez e também fez no Guitar Pro todas as músicas do primeiro álbum da gente. Eu falei assim, que miserável, Caraca. cara. E tá tudo certinho. Olha, pra que esse mas bicho hoje escutou dá pra direitinho, fazer. cara. Hoje dá pra Caraca, é fazer. difícil. mano. Nem eu fiz isso por mim mesmo. É difícil, mas dá pra fazer. É É difícil, difícil, tem dá que um ser trabalho, pró, né, tem que mano? ser pró. Dá um É, trabalho. com É, certeza. não, é legal, porque o cara quer comprar um baixo, né? Ele gostou do baixo dessa música, né? É muito da hora isso daí. Ou então ele quer entender como Sim. foi construída, o que a gente tá usando de elementos De ali, de elementos. ambiência, sei lá. É, inclusive, super bem gravado. Parabéns pelo material de vocês. Obrigado. O último foi produzido totalmente pela banda. O primeiro a gente trabalhou com outro produtor, foi o Felipe. Aham. Felipe Stress. Sim, claro. que E eu o tô último comigo, foi pô. totalmente da banda, o trampo 100% da banda, saca? Tanto é que tinha um empecilho, né, sobre lançar, ou então esperar dar uma melhorada pra lançar. Aí a gente chegou à conclusão de que se a gente for o tempo todo trabalhar pra ficar perfeito, a gente não vai Nunca lançar lança, nada. é. É, a inquietude, né, do não. artista, né, mano? Nunca tá bom. Não, Cara. e eu já até conversei com um cara que é produtor de São Paulo, ele me falou isso aí, quando eu mandei um som pra ele, aí ele falou assim, ó, quando eu contratei ele falou assim, ó, eu tenho 3 revisões, mano, 3 revisões. Por que que eu não tenho mais? Porque se eu deixar 30, o artista vai pedir 30. Então eu boto 3, e se eu achar que tá ruim, não paga e não sai. Sim. É melhor. Porque ele falou assim, cara, pro artista nunca vai estar bom. Aí eu vi Black ele falando sobre isso. Black ele falou que quando a música tá pronta, que ele manda pra mixar, masterizar, ele escuta uma vez, ele não escuta mais. É. Porque se ele escutar, ele vai querer fazer algo. Começa a achar defeito. Começa a achar defeito. Então, assim, tu nunca vai dizer, cara, tá bom pra caramba, lança. Tu nunca. A maioria dos artistas é assim. Pelo menos que eu sei. Pior que é verdade. Pô, porque tu vai sempre, cara, aquela coisinha bem ali que só tu sabe que tem. Sempre Como tem um dizia um amigo meu, incômodo. um culionésimo ali de segundo da 50 música. centavos. 50 centavos tu quer mudar. Então, tem que lançar, porque senão. lançar cara, e melhora pô, na próxima. Melhora saca? na próxima. E, E- às vezes uma que tu nem acreditou, deu certo. bom. E uma que tu botou toda a tua. E qualquer coisa, regrava. 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 Mas pô, a gente gravou essa daqui, não tá legal, não. Pô, bora refazer ela. Rapaz, eu era um cara extremamente preconceituoso com isso, vocês acreditam, mano? Mano, eu odiava regravar uma música. Eu achava um negócio assim, tipo, pô, não, mano, se já saiu, saiu. Já era. Não tem direito de voltar. Mas nos últimos tempos eu vim quebrando isso aí. Aconteceu com o Jack Devon, meu trabalho antigo, inclusive com o Felipe, né, gravando a gente e tal. E a gente gravou lá no comecinho, assim, quando a gente tava começando, Under the Metal Comedy, aí depois gravou de novo, já numa qualidade melhor, num estúdio bacana, com os meninos do base e tal. Depois a gente teve, agora com a Baixa a gente vai regravar uma música também pro novo álbum, porque a gente gravou a primeira e a gente mudou ela todinha, pô, saca? Caramba. Ela virou uma parada mais baião, assim, a gente mudou totalmente ela, Sim. mudou o nome da música e falou assim, não, vamos regravar, cara, sabe? E eu acho que é tu visitar o teu material não com um olhar de incompetência, de tipo assim, Não. pô, mano, é porque é recurso, né, mano? Gravação é recurso, pô. Se é tu mesmo, Dan, que tá gravando, naquela época talvez tu não tinha tanta expertise quanto tu tem agora com tal programa. Tu aprendeu técnicas novas. Débora, como tu já mesmo falou aqui, evoluiu musicalmente. Então, bicho, um monte de coisa acontece. E eu acho que revisitar, às vezes, é válido sim, pô. Dependendo do que tu tá fazendo, eu acho que se não for pra estragar o material, às vezes estraga. Às vezes estraga, Mas, pô, como se tu outra- tá vendo com uma confiança ali que é bacana dar uma segunda chance pra aquela música, eu acho que é super viável. Eu concordo. Falando ainda dessa parte de produção, Dan, tu falou que vocês gravaram na casa de você, na tua casa, né? Como é esse processo? Vocês gravam desde bateria até vocal, tudo na tua casa, e como é que vocês... Eu quero saber a parte técnica disso, né? Como é que tu faz pra isso acontecer? O vizinho não Cara, briga não, né, mano? Começando, a gente começou com um investimento, né? Que foi inclusive através de edital. A gente tinha um edital pra gente lançar um EP. Sim. E a gente viu que o orçamento ali talvez não fosse cobrir tudo, né? Com quem a gente queria gravar. E a gente converteu essa grana em equipamentos. Bom. Então, eu já estava estudando produção, já estava mixando. Eu trabalho, sou técnico de som também. Só que a técnica ao vivo é diferente da Gravada, da totalmente, gravada. Estúdio é muito uma bom. coisa, ao vivo é outra. E eu estava estudando muito a parte do estúdio, né?
E, enfim, depois dos equipamentos comprados, a gente começou a trabalhar e baseado em como a música é criada, a gente, quando já tem todo o material feito, a tablatura, as ideias de sintetizador, enfim, a gente começa a montar ela no projeto. A gente usa bateria MIDI, né? Virtual, então a gente cria ele toda, tenta trazer vocês não tem um baterista? A gente tem um baterista. Mas grava por conta de tempo, essas coisas. Tempo, perfeição, talvez. Entendi. Não que Raul Raul toca pra caramba, toca pra né, caralho. mano? Vamos Mas, tipo, a gente não tem a isso. estrutura ali pra captar uma bateria, Mas sabe? ele também supervisiona a bateria, porque senão ele olha assim, ele falou, pô, vocês também, né, vocês querem fazer uma bateria que não é pro baterista tocar. É pro um robô tocar. Não, entendi. A gente não tem uma estrutura pra captar. Claro. Sim. Mas facilita demais. Mas obviamente passa, como tu falou, pela triagem dele, então essa bateria vai se tornando algo que é tocável pra ele, porque ele obviamente deve saber de como é que funciona. Não, e porque captar a bateria eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né, André? Bicho, eu acho muito chato. Eu acho Toda a parte percussiva, né, Tudo mano? percussiva assim. é difícil pra captar. E tem bandas grandes que já fazem isso também, tipo Architects, outras Sim. bandas de metalcore também fazem isso. Com certeza. Hoje em Com a dia, com a tecnologia de hoje, Exato. com certeza. Hoje em dia a gente tem recurso aí que é... Sim. Não, as baterias Perfeito, saem saca? perfeitas, né, mano? pô. Perfeito. Não só bateria, guitarra, tudo, né? O cara faz se quiser. Cria hoje em tudo dia, no campo ali da... cria. E tem um lance de... A gente tem uma diferença entre criar a bateria no computador, usando teclado, sei lá, e criar e tocar uma bateria mesmo, bateria eletrônica. Tu tem ali o corpo da bateria, tu vai tocar, tu vai ter a sensação de que tá tocando bateria mesmo, só que vai estar captando ligado, tudo em MIDI. isso, Vai estar captando tudo em MIDI, tu vai ter um somzão de bateria, só que tu não vai ter a bateria. Pra não incomodar Esse é um o vizinho. recurso bom, inclusive. Até Muito bom mesmo. eu até indico. Pelo menos eu penso em algum dia ter Uma bateria uma bateria eletrônica para facilitar isso. A gente fez uma parte Pra das home studio é composições... top, né? Para home studio, Na justamente, parte das composições apartamento. recentes a gente usou bateria eletrônica e facilita muito, mano. Até porque dá pra ensaiar no quarto, assim, né? Todo mundo Sim, bota sim. o som baixinho aqui e passa todo mundo legal de uma maneira Não, que e fica confortável. hoje com as inteligências artificiais, com próprios programas que tem, o software de edição, tu consegue ir mudando tom por tom, tudo que tu quiser, tu faz, Dá né, pra mano? fazer. E o baterista supervisionando, ele vai botar do No jeito caso que da ele quer. bateria eletrônica, inclusive, tu pode baixar, né, pô, os samplezinhos, assim, do som, a caixa de bateria que tu quer. Sim. O som já vem entendeu? pronto. É muito bom Consegue isso aí. buscar referências melhores. E até, cara, eu acho que até na questão, principalmente da ambiência do lugar, né, isso não vira um problema. Porque, Não. por exemplo, tu vai gravar uma bateria orgânica mesmo, assim, dependendo da sala, tu vai ter um já grande era. inimigo. Exatamente. Com certeza. E a orgânica, a eletrônica não. Pô, tem umas Cara. baterias que eu acho lindona, tipo assim, ó, do Nevermind, do Nirvana. Eu acho uma bateraça, saca? Sim. Do Dave Grohl também, que é monstrão. Vou falar que o batera é um gigante, né? Mas assim, na questão de mixagem, masterização, eu acho uma bateraça, assim, saca? Mas tu vê que tem sala pra caramba, se tu só isolar a batera, bicho, a caixa... E era uma coisa que eu tava conversando ontem com o meu filho, falando com ele assim, a gente tava escutando vinil, né? E eu tava falando, ó, cara, Eu isso aí- acho que... Desculpa te Pode falar, fica à vontade. Não. Desculpa. Pode terminar de Não, falar depois. é É porque tudo eu a acho que quem prioridade são produziu vocês. o Nevermind foi o Butch Vig, que ele é o baterista, inclusive, Ele mesmo. do Garbage. Exato. E aí tu deu essa atenção pra bateria, eu imagino que era porque ele também é um cara que é baterista. Mas E E aí... teve essa tem visão. toda uma preocupação com a bateria, Isso, né? mas foi ele mesmo, verdade. Eu tava aqui com isso na cabeça. E que produziu outros CDs também, né? Que dá pra até comparar. Mas, enfim, a questão da mixagem, da masterização, hoje com digitalização das coisas, né? Tu indo pro campo do computador e tal, tu ainda pode pirar mais ainda. Mas, assim, uma coisa que eu observo, eu tava conversando ontem com o Zion, era sobre como em cada década, na geração, o som vai soando diferente, né, galera? Sim. Tipo, por exemplo, nos anos 90, tu pega, por exemplo, Rage Against the Machine, Nirvana, apesar de serem sons muito diferentes, mas você sente que tem uma vibe ali rolando, né? E dependendo do estilo, tem regras do estilo, Pô, né? não tem. E é sobre isso que eu quero perguntar pra eles. Porque tem regras rítmicas, regras de mixagem e tal. E escutando vocês, eu já consegui encontrar vários. Rítmicas, por exemplo, tem os breakdownzão, que é uma característica do metalcore, da parada. Claro que tem
as ramificações disso, né? Por exemplo, tem o deathcore e tal, tipo Carnifex, Suicide Silence, né? Que é tipo já uma parada mais diferente do metalcore, sabe? Que já vai mais pro Exalei e outras paradas. E eu queria perguntar pra vocês sobre isso, sobre como vocês funcionam dentro das regras do estilo. Vocês quebram muito, entram no padrão, como é que vocês funcionam, o que vocês escolhem entrar, sair, porque é muito opcional, né? Total. Tipo, cada banda escolhe, não, fala assim, pô, cara, eu vou fazer uma parada metalcore, mas não vou usar tanto o breakdown, eu vou fazer uma parada mais diferente. Eu queria que vocês falassem sobre os elementos do metalcore dentro da Licker. Eu queria dizer que eu acredito que eu e Sidney, a gente é um pouco mais de querer quebrar um pouco, tipo assim... Sidney é um cara muito do metalcore tradicionalzão, tipo, da época ali de Eskin, Bless the Fall... 2010. Exatamente. Eu já sinto que, tipo assim, como eu escutei muitas outras coisas, tipo assim, eu vim do grunge, eu vim da MPB e etc, eu fico pensando assim, o que eu posso colocar de diferente aqui dentro, sabe? O que eu posso, assim, o que eu posso fazer um pouquinho, assim, de que não diferente? é metalcore, mas... E aí, tipo assim, e ninguém vai chiar aqui comigo, sabe? eu fico sempre nessa, assim, eu sempre fico botando o pezinho, assim, e vendo se, tipo, o Dan vai falar alguma coisa e tal. E aí, a banda, ela tá mais perto do metal moderno hoje em dia, que é, tipo, a modernização do que é esse metalcore mais tradicional, do Exalei Dying, essa parada toda que tu falou. E aí eu acho que Dan consegue explicar um pouco melhor sobre isso. Fazer só um insert aqui. Perguntei, eu já tinha até esquecido, porque eu ia trazer isso aqui pra vocês, pra gente trocar uma ideia, que no release de vocês mesmo tem, que vocês tocam metal moderno, né? Porque metal moderno é muita coisa, cara, saca? Tipo assim, não é necessariamente, claro que dá pra perceber que vocês têm muitos elementos do metalcore, como tu já até citou algumas bandas que é influência e tal, mas como é metal moderno, pode ampliar pra várias possibilidades. Só dando uma vez aqui pra não falar, mas eu quero que vocês falem sobre o lance da nomenclatura, se é realmente isso, se essa impressão que eu tive é verdadeira, de vocês poderem ampliar as possibilidades ou não, se é só um termo que vocês criaram lá e tal, pra fazer a parada acontecer. Cara, eu acho que ela explicou perfeitamente sobre a mudança do metalcore tradicional com esse novo movimento, né, o metal moderno. Então, eu acho que foi exatamente isso. E sim, a gente é metal moderno, a gente não tem um rótulo exatamente. Metal moderno é basicamente um movimento, né? Eu acho que a gente pode dizer ali que metal moderno são essas bandas assim, Spirit Box, Pop, ou até o Bring Me nessa nova fase deles. Bring Me The Horizon, né? Essas Bad Omens, todas essas bandas, o Architects também, todas essas bandas ali formaram esse novo som, essa nova cara do que é o metalcore hoje em dia, que é o metalcore moderno, vamos dizer assim, que a gente chama de metal moderno. Tem muitas... E aí mudou muito pro que a gente tá falando que é o metalcore tradicional, que a gente pensa no Bullet, a gente pensa no Exalei Dying, a gente pensa nessas coisas assim. É diferente, tem outras, tem muito elemento do pop, tem elemento assim de muito mais voice clean, muito mais coisa assim que é um pouco mais diferente, assim. E aí eu queria perguntar pra vocês sobre essa experiência, até mesmo pra quem tá assistindo, que não toca com VS, entender como é que funciona, como vocês colocam outros elementos. Escutando o show de vocês, eu vi que entram alguns elementos dentro do som. Sim. E aí eu queria que vocês falassem sobre essa experiência de trazer isso pra dentro da música da Licker. Então, a gente criou um projeto de todas as músicas, nosso setlist. E dentro desse projeto a gente coloca os instrumentos que vão acrescentar a banda. Então a nossa banda mesmo é uma bateria, uma guitarra, um baixo e um vocal, certo? Somado com, por exemplo, esse vocal, tem outras trilhas de vozes que a gente acaba incorporando mais no som, e essas trilhas vão para VS. Tem guitarra. Mas quem grava essas dobras é ela mesma? Ou... São dobras que a gente gravou no próprio dia. Sabe aquelas dobras que ficam em segundo plano quando a gente vai gravar? No show elas estão ali, tipo assim, uma ambiência, um ar que vai de ambiência, etc. E cara, eu não sei, Débora, nem se eu não tô ficando doido de falar isso aqui, mas eu tenho quase certeza que a primeira vez que eu vi isso na minha vida foi lá, sei lá, 2013, 2012, não sei. Caraca. Eu vi a Fúria Louca fazendo, né?
E aí eu ficava, meu Deus, de onde que estão vindo? Mas é bacana porque não tem back vocal, não tem a galera, né? Então bota ficar E muito tipo, massa. num padrão legal, né? Porque assim, vem com volume legal, vem tudo certinho e vem igualzinho como era no CD. Né? Exato. Vem um projeto Exatamente. masterizado. A gente faz Legal. a masterização do projeto e solta ali o mais real possível Massa, comparado com a isso é muito música. legal. Tipo, não tem teclado, a gente põe teclado de ambiência. Não tem teclado músico, teclado. Mas no VS tem E ambiências. tu mesmo cria, Dan? Sim, os eu e teclados? a gente cria. Muito instrumentista, A gente cara. cria também Cara, das pois é, músicas cara. que a gente vai tocar. A gente, geralmente, quando não tem, assim, disponível, a gente cria, a gente faz. Sim, a própria, tipo assim, a gente vai fazer um cover de, sei lá, banda X. A gente procura o multitrack dessa banda, fazer o cover da música lá, sei lá, Y, baixa, tira o que a gente usa, tipo, não aparece guitarra, não aparece baixo, não aparece O que vocês vão bateria. tocar mesmo O que a gente vai organicamente. tocar, a gente toca e a E gente o deixa resto só o é que vai VS. somar, saca? Massa. Então, massa. é criado esse projeto, todo o set list. Dentro desse projeto, a gente cria também, põe o clique de todas essas músicas, então tem o andamento. É, porque tem E que junto ter, com, né, cara? sim, e junto com o andamento tem uma outra voz que eu gravo, que é o tempo todo falando 1, 2, 3, introdução. Raul, virada. E tem na verdade, tem um... Tu deixa isso gravado? Sim, Porque vai tem pro gente ouvido- que faz isso ao vivo, A né? galera do forró. A galera do pagode também. A galera Tem do o cara forró, do... pagode. Tem, ele fica só O- Toca na comandando. noite, quem toca na Quem noite. toca na noite Eu tô é ligado. isso. O maluco fica aqui, virou. Aí não, Tocou agora. E quando é vocalista, Dó essa menor. letra tá errada. Aí pô, é foda. E de vez em quando eles ficam se bagunçando, Briga né? entre Esse pô tá errando tudo aí, mano. Zoeira. Então tem essa direção Ah, isso é musical. doideira, isso é legal. Só que, por ser gravado, a gente inclusive fez um trampo com essa direção musical no show que a gente fez em Santo Inês. Então eu tinha um vi imagens, microfone, vi imagens. tinha um microfone interno, né? Então eu me comunicava com a banda e a gente ficava alinhado ali Isso é em perfeito. relação ao show. Isso é muito massa. bom, cara. Fora isso, tem a gravação mesmo, feita para Raul, especificamente para ele, porque é mais arranjo de bateria que vai mudar, né? Tipo, ó, isso aqui é um blast beat, isso aqui é sei lá, um pedal duplo. A gente faz isso para ele gravar, para ele ter ouvindo, né, o tempo todo, saber o que vai fazer, porque Raul é um cara que toca em, no 10 mínimo, bandas. 300 bandas. Pra ele gravar a linha de bateria de todo mundo, né? Também foi um tema do episódio passado, no qual a gente tava falando que aqui tinha poucos bateristas, né? Mas grandes bateristas. Grandes bateristas que tocam em muitas bandas, Os né? meninos da Prod By, a gente tava conversando sobre isso. Então, o nosso show é basicamente isso. Tem um computador lá com um projeto do VS, a gente usa uma interface, é bem simples. Usa uma interface, um canal vai só com essas trilhas de VS, o outro canal vai com a guia, que é o clique e a voz guia mesmo, explicando. Perfeito. Legal. Aí a gente usa o monitoramento sem fio, Pra não dependendo ficar da um monte de casa. cabo no palco. Sim. A gente usa o monitoramento sem fio, então a gente tá tocando aqui e ao Todo mesmo mundo se tempo a gente tá escutando. ouvindo o andamento, sabe qual vai ser a música, e a música, a voz guia explicando pra gente o que vai acontecer na música, por mais que a gente conheça a música. E isso ajudou tanto a gente pra se acostumar com isso, que no último show a gente teve um imprevisto, né? A gente trabalha também com plano A, B, C e D. E a gente teve que usar um desses O planos. computador travou, aí um dia não tem VS, tem que ser C. Nessa pegada aí, exatamente. nessa pegada. A gente teve que usar o plano B lá na hora. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o show muito, muito rápido pra acontecer. Pra montar e a gente não tudo, tinha né? esse tempo todo. Cara, A gente teve que ir pro plano B, Qual que era seria o pegar plano o B? celular. A gente tem além desse projeto inteiro no computador, a gente tem ele também renderizado. Então a gente tem todas as músicas, vai sair da mesma forma. Vai pegar o celular e vai mandar um P2 e um P10 pra mesa. O baterista vai ouvir o lado do clique e o lado do VS. E lá no PA vai sair só o VS. Só que, detalhe, a gente não ouve nada. Quem vai ouvir as coisas é só só o o baterista. Tem que confiar em Raul. A gente vai se guiando por ele. Só que como a gente já vem ensaiando Tem um ensaio, bastante, né? a gente já sabe, basicamente foi massa, inclusive o show. O show foi muito bom. Muito bom. Agora, vale lembrar também que o VS, ele não substitui a gente tocando ali. Sim, não sim, é sim. tipo, assim, a gente tá tocando. Não, de ele é um fato. complemento. Exato, ele é é um porque tem complemento. gente que acha que o VS a gente bota ali e não tá cantando ou não tá tocando de verdade. Tem muita gente que acha isso do Bring Me, inclusive, que é uma banda também que usa muito Que de usa. VS. Sim. É porque se ficar só o VS, é perceptível pra quem tem um mínimo de
de sacada de som. Tu percebe que o som não é orgânico. Percebe na hora, mano. Se o baterista tá tocando, na ambiência do som, tu sabe que a caixa no, tá batendo ali diferente. No caso que eles usam, por exemplo, parecido com a gente, o VS ele vem como uma ferramenta para trazer instrumentos e elementos a mais para dentro da execução do que você está fazendo, né? Justamente. Vocês já estão tocando e, por exemplo, entram no teclado, entendeu? Então não muda o fato de que eles estejam executando a música. Eles já estão, isso né? é bem legal. Eu acho um ótimo recurso. A gente vem de um papo totalmente diferente com os moleques que quiseram tirar tudo isso com quem usa. Eu sou do time que usa, porque eu acho que fica mais legal. Eu, como plateia, eu como artista, eu prefiro ver um show assim, cheio de elemento. Eu gosto de música cheia de camada. Eu não gosto de música seca, assim, apesar de que tem muita música boa. Por exemplo, Nirvana é uma música secona e é música boa pra caramba. Só que eu gosto de música cheia de elementos, cheio de sons, assim, extras. Então, eu sou híbrido. Eu sou híbrido. E outra, mano. Tem dia que eu acho que... Não, mas música é isso. Tem dia que tu quer mais, essa música bem aqui, eu vejo, assim, pros meninos, a gente tá todo mundo conversando. Eu falo assim, não... Essa aí vamos deixar no seco mesmo, no pelo. Claro. E essa outra aqui a gente bota mais elementos e tal. Sim. A gente vai Foi isso mudando. que aconteceu no último show. Foi isso que aconteceu. Cara, o lance do VS também tem a possibilidade de tu criar todo o teu show. Então tu sabe exatamente o que tu vai fazer, até o que tu vai falar, talvez. Isso. Durante o show inteiro, sabe? Isso é importantíssimo. Tem ele ali cronometrado, às vezes se for alguma coisa mais específica de ter um tempo X ali pra tocar. É perfeito, sabe? Eu acho bom. Mas também não tira a possibilidade de tu fazer alterações. Uma coisa mais improvisada, né? Exato, cara. Último show, a gente precisou tirar uma das músicas tocar uma das músicas mais difíceis, sem clique, sem nada. Eita, inclusive Raul, sem clique, sem nada. Foi tipo assim, cara, eu vou puxar aqui e tu vai. Como os Incas faziam. Como os Incas faziam e ele sobreviviu também, né? Porque também não é só depender totalmente da tecnologia. Tem a orgânica. Mas esse lance do VS é muito polêmico mesmo. Tipo o digital e analógico. Exato. Inclusive, acho que na década de 80, talvez um pouco antes, o próprio Michael Jackson era criticado também por várias outras coisas, né? Mas exclusivamente pelo VS que ele já usava, cara. Bota nos shows, né? 1980, o cara já usava VS. Porque, não sei se vocês já acompanharam na internet, as trilhas do Michael Jackson, só de voz, tem, sei lá, várias camadas, vozes. várias camadas. Eu já acompanhei isso aí, é loucura. Os shows dele não tinha essa galera, né? Então ele usava bastante. Ele é um cantor sobrenatural, né? Pô? Canta, Michael Jackson é um monstro da voz, mas assim... Isso não isenta ele de usar isso como ferramenta pro show, né, pô? E, por exemplo, eu tava recentemente escutando uns álbuns de Lulu Santos. Aí eu tava, assim, vendo como o cara foi pioneiro em muita coisa de produção musical. Lulu Santos, ele foi um dos primeiros cantores da música popular brasileira a produzir com DJ. Tanto que ele produziu com o Memê, que na época a profissão DJ ainda não era nem estabelecida, não tinha muito DJ. Dessa forma que a gente vê hoje. Então, assim, o DJ, ele era o cara, geralmente, que fazia o som, o trabalho de um técnico de som, um cara que manja gravar e tal, ele não vai pra festa tocar. Não tinha muito isso ainda. Ele pegou um DJ e produziu o álbum dele. Tu escuta um álbum de Lulu Santos, pô, tem bateria eletrônica, tem uns clap diferentes, tem uns clap, assim, bem marcado. Aí eu fiquei assim, caralho, isso pra época, saca? É loucura, muito bem produzido. Tem um álbum que é Memê e eu e Memê, acho que é esse álbum, que é ele e o DJ. Cara, eu fiquei assim de cara, escutando, assim, dá muita inspiração pra quem produz, pra qualidade do som. Aí eu escuto uma playlist, assim, de música, aí vem a qualidade, vem. Cai assim um Lulu Santos, pô, a qualidade vai lá pra cima do som, ou seja, o cara já se preocupava muito com produção há anos atrás. Cara, puta música, né? Acho que ele tocava, inclusive, se eu não me engano, ele tocava progressivo antes dele. Ele é muito rock and roll, ele é muito rock and roll. E alguém aqui falou... Vini, uma galera, pô. Alguém aqui da galera das antigas que a gente entrevistou falou sobre Lulu Santos, eu não sei quem falou, foi Pepe falou que Lulu Santos, ele tem assim umas coisas com ele muito loucas. Ele grava o álbum com uma galera, todo mundo vai pro estúdio e na hora de fazer a turnê, ele só faz a turnê se for todo mundo que gravou. Ele não substitui ninguém. Então, se tu assina pra gravar com ele, tu vai ser guitarrista dele ali até o fim da fazer todo o processo. Porque ele não abandona quem gravou aqui, apesar de usar elemento eletrônico, como vocês falaram, o VS, mas ele que é o guitarrista que gravou lá, junto com o VS, que ele tá botando outras coisas. Que massa. Maravilha. E Débora, eu queria te perguntar também uma coisa. A gente tá hoje, obviamente,
qualquer cenário musical, ele passa por isso em várias cidades, né? Aquece, dá uma mornada, aquece de novo. A gente provavelmente, não sei se eu tô me antecipando em dizer isso, mas eu vejo que o cenário ele tá esquentando de novo, mais bandas surgindo, mais bandas se profissionalizando, isso é muito bom. E uma coisa que eu sempre comento é sobre a ausência de meninas ali, representatividade. Isso não é um problema só do rock, né? De vários estilos musicais. A gente vê em vários lugares a ausência no palco, né? E aí quando se trata de rock, que é uma coisa que por essência é bem orgânico, porque a gente fala de tocar um baixo, tocar uma bateria, né? Tem meninas nesses espaços também. E isso eu tô falando porque eu sei que tu toca baixo também, né? Lá na voz. E aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Para tu falar um pouco também, muita gente assiste, outras meninas estão assistindo também, para falar sobre essa importância de tu ser uma representatividade hoje disso, né, cara? De te ver ali como mulher no palco, ocupando esse espaço, e a importância disso tanto para ti, quanto até mesmo para a própria Lick, né? Então, eu tô até feliz que eu sinto que isso tem mudado, assim, a gente tem visto muitas bandas, assim, no cenário aqui do Brasil, fora também, com vocal feminino e também de mulheres tocando e etc. Então a gente tem a Fefe, né, da Cripta, a gente tem a Escrota, que a gente tem a Yas ali, que toca também guitarra e canta, e isso é muito foda, sabe? Na Escrota também tem a baixista deles, né, também, que agora eu... A Tami, isso. Então, isso tem melhorado um pouco. Mas no meio acadêmico também, inclusive, que eu sou formada em música, acabei de me formar em música, a gente fala muito também de, tipo assim, a gente tem pesquisas, justamente eu faço uma pesquisa que é voltada justamente para esse esvaziamento desse local feminino, assim, desse esquecimento histórico da mulher, sabe? Ele não vem de hoje, ele vem, assim, de muito antes, sabe? Principalmente como instrumentista, porque, assim, como vocal a gente não encontra algumas mulheres. Mas como instrumentista, ele é histórico, sabe? Tem uma professora daqui muito, muito foda, assim, que eu tive o prazer, assim, de trabalhar com ela, que é a Tânia Rego, que ela é do IFMA, que ela fez um trabalho em 2020, 2022, de doutorado, que ela basicamente chamou várias meninas aqui da cena de instrumentistas aqui na cidade de São Luís para documentar, desde, tipo, assim... como é a vivência como instrumentista na cidade, como a vivência, o que acham que é a maior dificuldade, de fato, dentro da cena, etc. E na época ela me chamou, na época eu ainda era da MPB. E eu acho que, assim, quanto mais mina tem em cima do palco, mais as meninas vão olhar e vão dizer assim, caraca, eu também quero estar lá em cima também, porque pelo menos pra mim é assim. Então, eu me sinto num local muito de, tipo, de certa forma, tem uma certa importância o que eu tô fazendo. E eu quero trazer mais mina pra cena, sabe? E eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que influenciar. E ao mesmo tempo, eu sei que ainda é muito difícil. Mesmo que eu encontre uma cena que me abraça, assim, dentro da minha banda eu me sinto abraçada, eventualmente tem sempre alguma coisa que vai acontecer. Pô, dos últimos 2 shows, sempre tem alguma coisa ali que acontece, que, tipo, dá pra perceber que acontece uma situação, assim, meio de machismo, que tu te sente, assim, meio... preterida em relação aos caras, acontece sempre alguma coisa assim, e aí tu tem que, tipo, sempre ser um pouco mais forte, ser um pouco mais, tipo... Eu sempre sinto que a gente tem que ser um pouco melhor do que os caras, ou ser um pouco mais, assim, tipo, colocar aquela capa, assim, tipo assim, eu sou fortona, assim, tipo, não vou me deixar abalar. E eu sei que é muito difícil, sabe? Eu sei que é muito difícil. Mas eu sinto que é importante ter mais mina na cena, eu sinto que é importante a gente fazer esse trabalho, e eu sinto que é importante para os caras se observarem como que eles têm tratado as minas dentro da cena e as minas que querem entrar na cena, porque pode parecer que, tipo, você não tá fazendo, tipo assim, nada demais e etc, mas, tipo assim, é bom às vezes a gente ter um certo cuidado, sabe? E tu falando, Débora, sobre como tu é essa representatividade, porque eu imagino que outras meninas podem estar assistindo aqui, vão assistir um corte, vão assistir um vídeo, isso tem um peso, né? Eu senti que tem até um tom de responsabilidade, né? De tipo assim, pô, mano, eu tenho que estar aqui cumprindo a minha parada, porque eu vou servir de referência, né?
Alguém já chegou pra ti e falou assim, pô, Débora, tu me inspirou e tal? Porque eu imagino que já, né? Então, isso é até engraçado. A forma que, tipo assim, engraçado assim, de ser interessante. Porque, Sim. tu falando disso, Curioso. tem muitas minas que chegam, geralmente quem chega em mim são meninas falando assim, que, tipo assim, ficaram muito felizes de me ver tocando em cima do palco, que, tipo assim, eu sou Sim. muito foda. Tipo, geralmente quando eu toco com a Void, as meninas ficam muito felizes, elas ficam, tipo assim, caramba, tu ficou muito foda lá tocando baixo. Elas ficam felizes e tal. E por outro lado, geralmente quando os homens me abordam, é uma experiência um pouco diferente. Geralmente a galera vem querer me dar aula, vem querer me dizer o que eu devo ou não fazer. Isso já aconteceu mais de Se uma tu conhece vez. o primeiro CD de banda tal... E aí, por isso mesmo, eu já te falo que tem um certo machismo, tem uma diferença ali. E aí, eu entendo também a minha importância, porque eu gosto de... dá uma sensação boa quando vem mina falar assim comigo depois do show, então vem dizer assim, eu queria tocar baixo também. Por isso que eu tô falando que, tipo assim, eu não sei se os homens se percebem, porque a maioria... Tem muito homem que a gente fala que os homens não, tipo assim, não se percebem. E aí é por isso que eu tô falando que, tipo assim, é uma chamada pros homens olharem pra eles mesmos. Porque, Pô, tipo assim, com certeza, a gente tem pô. que fazer, a gente tá fazendo o nosso lado, a gente tá lutando, tentando pegar, assim, conquistar nosso espaço, mas também os homens têm que olhar pro lado deles, é importante. Se perceber e assim, tipo, mano, um dia tu te percebeu, todo mundo tem... A gente tem um momento que tem uma virada de chave. E às vezes também, mano, é do outro brother, saca? Falar pro colega ali do lado que tá sendo... desagradável, ela fala assim, mano, tu tá sendo chato, Não, pô. e se perceber... Assim, pô, isso aí que tu tá fazendo é besteira, por que que tu tá falando assim, saca? Sim. Porque às vezes também a rede, ela vai se tornando ali ao redor extremamente confortável pro cara fazer isso, pra ele chegar lá e ficar enchendo teu saco, tá entendendo? E às vezes falta um brother mesmo pra falar assim, mano, tu tá sendo desagradável, cara, sabe? Não, e se perceber é muito importante, por quê? Porque uma vez eu estava lendo sobre assassino, o assassino, ele te mata porque ele não tem a mesma percepção que tu sobre dor, sobre perda. Então ele te mata, ele não tem a capacidade de saber o quanto tu tá sofrendo, ou tua família vai sofrer. Então matar para ele é algo diferente do que matar para mim. Tá entendendo? Então, Sim. pra mim é difícil matar uma pessoa, pra ele não é. Mesma coisa quando ela falou se perceber, no sentido qual, às vezes tu chega, ela tá tocando, tu chama ela e fala assim, pô, eu acho que tu deveria cantar assim. Tu pensa que tu tá sendo um cara legal. Às vezes o cara, ele não tá tendo... É que nem um assassino, ele não tem o discernimento de... Assassino que eu falo é serial killer. Não é um cara que mata por uma eventualidade. Tô falando de assassino que gosta de matar. Sim. Então, assim, o cara chama ela, se tu chegar e falar assim, pô, você tá falando pra Débora aí, pô, pra ela aprender a cantar, não sei o que e tal. Ele vai se perceber da seguinte maneira, na maioria das vezes. Porque quase ninguém chega assim, não, eu vou lá porque eu sou escroto. Eu sou escroto. Ele não vai. Ele vai lá porque ele acha que ele tá dando uma força pra ela, que ele é super legal e que ela vai achar massa. Meu Deus, ainda bem que ele me ensinou isso, porque eu vou melhorar muito. Tu tá entendendo? Então, se perceber é uma coisa super importante, porque tu percebe, é o racismo da gente, é o machismo nosso de cada dia que a gente tem que olhar. Às vezes, o olhar que tu faz assim pra pessoa cantando, tá alguma coisa ali. A menina tá cantando, tocando, tu olha pra ela, às vezes nem quer, mas tu meio que degenerou no teu olhar. É bom tu perceber isso e entender, pô, isso aqui tá em mim, peraí, eu vou cuidar. Porque, ou então, como o André falou, alguém do lado fala, pô, não tem por que tu ensinar ela, ela te pediu ajuda e tal. Entendeu? Porque o problema é se perceber, é se entender e ver isso na gente. E isso vai além, né, pô? Porque, tipo, é chato, de qualquer forma é chato, né, pô? Se eu chegasse pra ti, ó, por exemplo, chegasse lá em Dan, depois dele tocar, eu falei assim, pô, mano, eu acho que é tua guitarra. E ninguém faz isso com ninguém nenhum homem mais no evento, mas mulher. faz com mulher. Faz. Isso é Cara, comum, eu tô isso é falando. comum. Cara, já tiveram os últimos 2 shows dali que chegam o mesmo mano pra falar comigo, as mesmas coisas. Eu fico aí, pô, vamos O parar. ali que for tocar de novo, que ele for chegando, segura na porta aí, segura esse chato na porta aí. Deixa ele lá fora. O que eu E quero aí? dizer que é comum, o que eu quero dizer que é comum é essa situação aí que aconteceu contigo, né? Aham. Porque sobre eu estar tocando e alguém vir, acabou o show e alguém vir falar comigo, vai falar alguma coisa relacionada à guitarra e tipo, eu nem sou o melhor guitarrista, talvez nem o mais esforçado, saca? Mas se vai falar de Débora, como aconteceu, inclusive, aquela situação lá, vai falar no tom de, tipo, querendo... Me ensinar. Professoral. Eu E posso aí eu ensinar vou porque ver, ela é o cara mulher. não é nem músico, pô. Os caras não são nem músico. Cara, Eu isso fico aí. assim, que é isso, pô? Eu acho que cabe a Mas é nós... Pior ainda é pior. Se fosse o músico já era ruim também, mas é pior ainda. Acho que cabe a nós Mas dar um alô, cada né? vez mais ridículo. Pô, não, eu até já comentei isso aqui, sobre mulheres no cenário musical, acho que foi o Negrali que falou, tu é produtor.
quase não tem produtoras mulheres. Então, pra a Negra ali falando que várias mulheres vão gravar no estúdio com homens. Então, às vezes, a mulher não se sente tão confortável. Sim, Por sim. exemplo, ela deu como exemplo um dia que ela estava menstruada. Tipo assim, o cara não estava entendendo que ela tinha que parar a gravação. Se fosse outra mulher, tinha muito mais sensibilidade de entender aquilo. O cara ficou assim meio incomodado que ela parava para ir ao banheiro, cólica, não sei o quê. Então é uma reflexão muito louca, porque a cadeia produtiva da música é toda uma sociedade estruturada por homens. Então, Né? exatamente. Então, não é só no instrumento, é uma coisa muito mais profunda. Né? Muito menos mulheres produtoras, muito menos mulheres guitarristas, muito menos mulheres vocalistas. Então, para cada mulher que entra na cena, é um corpo a mais ali para somar e ajudar as E ajudar vindo. outras mulheres, Exatamente. ajudar a cena a fluir com mais naturalidade. Por mais exemplo, eu tranquilidade. nunca vi um estúdio que o chefe do estúdio é a mulher. É uma chefe. Não tem, pô, não tem, quase não tem. Tanto que eu tô seguindo até um TikTok muito massa, que eu não lembro o nome agora, que é uma mulher trans, que ela é produtora. E ela tá ensinando a tu produzir teus samples, os samples lá e tal. Eu nunca tinha visto. E eu não segui porque é trans, mas porque o conteúdo é bom. Tá entendendo? Mas eu fiquei analisando assim, caralho, é muito, muito diferente. Aí ela falou, eu tenho um estúdio aqui, eu acho que é no Rio. Sim. Aí recebe a galera lá, eu falei, pô, é muito diferente. E tu seguindo, Olha. tu conseguiu olhar. É né? olhar o trabalho dela bom pra caramba, respeitado. Mas assim, é um de 1 milhão aí que vai ter. E aí, é isso. Eu acho que no momento que a gente tá passando, assim, de muito taxa de feminicídio, taxa de assédio muito alto, é importante, assim, a gente olhar, vocês, assim, como homens, olharem pra si mesmos e se perceberem. Porque, assim, a gente às vezes pensa que a gente não tá fazendo nada de errado, que de repente a gente não, em nenhum momento atravessa nenhuma mulher e etc. Mas de repente ali, em algum momento tu atravessa, porque é a sociedade, né, que estrutura esse machismo, assim, masculino. E aí, é isso, né, é importante. E os meninos dali, que eles estão de parabéns por ter, assim, lógico que não foi, não, é o parabéns que eu dou, não é porque, vamos botar uma menina pra parecer que a gente é legal. Não, pelo talento, por a gente gostar do trabalho dela, é bem legal vocês também, porque também a banda tem que ter coragem, no sentido assim, vou botar uma menina pra trabalhar, porque tem gente que o machismo não permite. Não vou botar Sim. uma mulher na minha banda. Cara, o fundador da Líquia também, o Marcelo, ele faz parte da comunidade LGBT. Então a gente tá levantando 2 bandeiras aí, né? É legal. Isso Ótimo. é importante, isso é importante. Não, a Inclusive galera ele produz também. muito Então, bom. relacionado Muito legal. a essa comunidade, Sim. cantando ou então produzindo. Eu acho que tem crescido um pouco mais. Tem suas deficiências ali no sentido de, tipo assim, qualquer coisa que a mulher vai fazer. Sei lá, vou citar um exemplo aqui da minha namorada, que é cantora também. Uhum. Já aconteceu de, tipo, sei lá, vai tocar em algum lugar e o dono da casa, responsável pela casa, tinha outros interesses. Então Cara, isso não é chama foda. pelo artista, sabe? Pode Cara, desestimular, né, mano? Pode fazer a pessoa desistir numa Claro, palhaçada dessa. porque a assim, primeira cara. coisa, se eu sou uma mulher e eu vou para um estúdio para tocar com um cara e eu percebo que ele tem segundas intenções, a primeira coisa que eu vou achar é que eu não sou uma boa artista. Isso pode passar na cabeça. Claro, né? porque tu pensa logo, pô, o cara tá. Se eu fosse um ótimo artista, ele ia estar primeiro olhando pra minha arte. Não, mas não quer dizer nada. Podia ser quem fosse lá, ele ia fazer do mesmo Ele jeito. ia Essa é fazer a do grande mesmo jeito. verdade. Mas aí a gente tende a primeiro a Os pensamentos intrusivos, a né? sabotar. Tanto que no caso de estupro, essa história, a primeira coisa que a mulher, ela mesmo se condena pelo que aconteceu. E é o que acaba gerando os problemas psicológicos, enfim. É muito sério isso. Mas ainda dentro desse tema de diversidade e tudo mais, mas indo mais pro foco do que vocês estão fazendo, tu falou do Marcelo, né? Sim. Trabalha também no movimento LGBTQIA+, que trabalha fazendo algumas ações. E em algum momento, vocês falaram aqui sobre edital, né? Como foi esse processo para vocês passarem no edital? Até é uma coisa importante, porque hoje em dia os editais eles abordam diversas áreas, com esse padrão de diversidade e tudo mais, né? Tem editais específicos, inclusive. E como é que foi para vocês fazer todo o trabalho de passar no edital, né? Porque assim, tem que montar tudinho, né? É um negócio, às vezes a galera fala edital, pensa que é só ir lá, bater, não, tá pronto. Não é assim, né? Tem um processo. Como diz aquela música, um portfólio, não sei o que, não sei o que. Exatamente, é um monte de coisa. É pasta. É portfólio. Tem um portfólio do músico, né? É, Vou começar falando e tu complementa lá. tá, beleza. Tem um portfólio que a gente faz, individual, tipo,
do Dan, da Débora, do Sam. Cada um faz seu portfólio artístico individual. Depois a gente faz o portfólio da banda, que tem ali, apresenta a gente como uma banda, né? Então tu pega todos os trabalhos que tu fez desde o primeiro post que tu fez até o lançamento do edital. E eu acho que quem consegue explicar um pouco melhor é a Débora, que ela fez o edital da SEC, a nossa proposta e tudo Foi. mais. Então, desde que eu tocava voz e violão, eu já pegava alguns editais da SECMA, Conexão Cultural, esses que teve, né? Sim. E aí, ano passado também teve Audi Blanc, esses editais que tem rolado há um tempo, né? E aí, basicamente, é o que a gente tem feito. A gente, claro, tem que ter o portfólio da banda, bonitinho, tem que ter um release da banda, e aí, dependendo do que o edital te peça, tipo, tu vai ter que fazer justamente aquela parte toda de dizer pra que tu vai usar, proposta, né? a proposta, A proposta. se for pra um show, já teve um que a gente colocou pra um show, né, que a gente teve que colocar mapa de palco, teve que colocar toda a questão de como seria o repertório, como é que seria tudo bonitinho. Então, isso tudo são documentos que a gente vai fazendo. A gente teve uma vez que a gente até conversou sobre isso num dos ensaios da Bastards, acho que a gente conversou sobre isso. E aí são documentos que a gente sempre já, tipo, tenta manter sempre pronto e atualizado para quando tiver algum edital, ou, tipo assim, se precisar, por exemplo, a gente vai mandar alguma entrevista, tipo, pra Mirante, por exemplo, pro Namira. A gente já tem o nosso portfólio, o nosso release sempre atualizado, tudo bonitinho. Por exemplo, o Guarnicê também, que a gente participou, a gente manda o portfólio, tudo. E aí, basicamente, são documentos e adequar a tua proposta à proposta do edital. Exato. E saber ler o edital. Tipo assim, saber ler o edital é uma grande parte do processo, porque a gente sabe que esses editais, geralmente, eles vão te pegar ali nas entrelinhas, uma às besteirinha vezes. que tu deixa de fazer, tu tá fora, né? Exatamente. Uma besteirinha ali que tu não leu direito, já era, foi fora. Então, eu acho que essa é a maior parte, assim, do processo. É você saber, tipo, o que o edital tá te pedindo e adequar isso às normas ali, certinho. Não... Continua. Eu acho que é basicamente isso. Mas é uma dica simples, mas muito real, né? Leia com atenção. Leia com atenção. Isso aí minha esposa fala muito. Ela fala, lê com atenção o edital, porque um edital, ela trabalhava com produção de edital aí pra filme, pra essas paradas, então ela sempre falava isso, tem que ler com muita calma. E é legal também vocês falar o passo a passo assim, porque a gente discute muito isso aqui. A gente, durante esse tempo de podcast que a gente tem aí, quase 90 episódios, a gente conversou com muita gente de vários estilos musicais. E a gente percebeu aqui, inclusive eu já falei muito sobre isso aqui, que a galera do rock não tá muito nos editais, tá mais a galera do rap e do reggae. E MPB e tal. Então, ver vocês do rock entrando no edital, dizendo como é que faz, eu acredito que a galera vendo abre um pouco a mente da galera do rock, né, não, André? Facilita Inclusive, muito. assim, a gente já viu a galera do rock, inclusive, ser muito excluído dos editais. Por achar, por exemplo, que não tem uma representatividade maior do que o rap, por exemplo, que traz muito lance da negritude, da favela, da periferia. Então, como os editais eles são dinheiros públicos, então dinheiro público, então ele vem muito com esse viés social dentro dele. E quando uma banda de rock que eventualmente pode não ter um negro, ou pode ter um negro e a galera achar que é um negro playboy. Tem muito essa alcunha, a gente já falou muito disso aqui, né, André? Que a banda de rock, muitas das vezes, ela carrega uma alcunha de que não precisa do edital. E às vezes uma pessoa do rap tem mais aquela bandeira de que precisa mais porque vem da periferia, sendo que tem um monte de banda de rock da periferia também. E que fica excluído desse processo, porque não tem essa, digamos, não carrega essa questão mais de pautas sociais. Então é legal também vocês falando disso, porque outras bandas de rock podem abrir aí de repente a sua cabeça e falar, não, eu também posso disputar um edital, também quero. E é legal, quanto mais pessoas de diversos segmentos pegarem o dinheiro público para usar em prol da arte, é melhor do que só um segmento A, um segmento B, né? Fica muito nichado, né? Muito nichado, porque aí fica tudo a mesma coisa. Rapaziada, antes de terminar, eu queria perguntar para vocês quais são os próximos passos de vocês. É uma pergunta recorrente aqui, né? Não, porque a gente sempre quer deixar aqui para quem tá assistindo o que vocês vão fazer, para quem acompanhar, gostou, vai ali atrás nas redes sociais. Então, acompanhem agora esse processo que a gente passa aqui pelo podcast direto. Galera, eles vão falar o que eles vão fazer agora. Pessoal, pode mandar brasa. Shows, trabalhos, enfim. E já manda seguir o @aí também aqui, ó.
Eu acho que atualmente a gente vai focar em terminar esse EP, assim, que a gente vai querendo já colocar ele no mundo há um tempo, né? Ele, como eu te falei, ele tinha sido já gravado, e aí ele vai ser regravado agora. E a gente tá querendo colocar ele no mundo esse ano, então a gente vai pegar esse pedaço aí desse primeiro semestre para fazer isso, para terminar essa produção, para terminar isso tudo. Então, acredito que talvez nossa demanda de show caia um pouco para que a gente consiga fazer isso, né? E eu acho que, por enquanto, é o que a gente tá mais em vista, assim, no momento, né? É isso. Produção mesmo para lançar o EP, né? Não tem data ainda, tem só mesmo cronograma de trabalho. Já não fazer tem Isso, perfeito. o que não é pouca coisa, né? Exatamente. Falar Só brincadeira, produzir né? um EP. 200 coisas dentro dessa Tu é atividade. louco, muita coisa. Meninos, muito obrigado. Meninos não, meninos e meninas, né? Olha lá aqui. Eu queria entrevistar vocês já faz um tempo, tava esperando um momento aqui propício, porque nessa temporada a gente teve poucos representantes do rock, né, Eduardo? Aqui, assim, chamou tipo, muito rock, MPB, metal, né? Galera da MPB. E agora, nessa reta final dessa temporada aqui, a gente chamou uma galera justamente desse segmento para poder vir conversar. Acho que é super necessária a conversa com vocês. Quero parabenizar o trabalho de vocês, que vem lá de 2016. E nesses últimos anos eu fiquei um pouco mais próximo, consegui assistir mais de perto, acompanhar. E tá de mega parabéns, galera. É uma banda necessária também pra cena. Eu acho que vocês merecem ter uma vida longa dentro do circuito do que tá acontecendo aqui, pela atividade de vocês, pelo nível de consciência e pela existência mesmo da banda em si, que às vezes a gente não fala tanto sobre isso, né? Mas vocês estavam falando aqui no começo sobre ser uma realização pessoal para vocês. Às vezes a gente atribui muito a existência de uma banda ao fato da banda a angariar muito público, né? Trazer ali uma galera para assistir e tal, ou porque tá muito famosa, tá bombando. Mas existem as realizações pessoais, que é uma coisa que vocês deixaram claro aqui, e isso é importante, né? Falar que uma banda ela não precisa existir porque os seus integrantes se alimentam dela é extremamente necessário, é o que move vocês. Eu queria parabenizar os que estão aqui, os que não estão também, mandem um parabéns lá pra Sidney, pra galera. A casa de vocês, sempre que precisarem mandar material, essas coisas, vocês podem mandar pra gente. Sintam a liberdade de participar do Garagem Alternativa em outros momentos que não seja esse aqui, viu? E Débora, parabéns pra ti pelo trabalho que tu tá fazendo, a representação que tu tem sido aqui. Eu acho que aqui no final tu conseguiu falar de maneira cirúrgica, assim, como é que funciona para uma mulher dentro da cena e a necessidade que a gente como cena tem de entender isso, né? De perceber isso, que foi uma palavra que tu usou que eu acho que encaixa perfeitamente bem. E pela participação que a gente teve ano passado junto, né? Débora no BR, foi uma honra. Inclusive, esse ano, no último show que a gente fez, teve um rapaz que foi falar comigo, e ele disse que ele foi pro nosso show por causa desse show. Pô, que legal. Que ele me olhou tocar. E não foi chato contigo, né? Não, foi lá. Foi super fofo, foi legal. Pronto, muito bom, muito bom. Senão, galera, obrigado pelo convite. E é muito, muito gratificante ouvir isso de vocês, porque é trampo, né, pô? É muito trampo, é papo de... Galera, vou estar livre 1h da manhã. 1h da manhã a gente se reúne e manda os documentos pro edital. Enfim, é muita coisa, saca? Então, é gratificante demais. Não, e é legal, só pra encerrar também, ver a realização pessoal, porque a realização pessoal acho que é o mais importante. Depois sim, dela, tudo que vem ali é lucro, porque se tu tá frustrado, tu pode ser um artista mundialmente conhecido, vai estar uma merda na tua vida. E se tu tiver bem, tu pode ser um artista que tocar pra 2 pessoas, tu vai estar bem. Então, o mais importante é estar bem, e quanto menos pessoas frustradas, com problemas, a gente tem, menos vai ter, por exemplo, alguém querendo ensinar a vocalista da banda a cantar, né? Então, por pessoas mais realizadas nesse mundo que a gente vai viver um pouco melhor. Valeu. Muito breakdown, muito breakdown pra galera. Pode faltar. Muito obrigada. Muito obrigado também, a gente agradece demais pela participação de vocês. E pessoal, gostaram da Lick? Eu tenho certeza que vocês gostaram, então se tá assistindo no YouTube do Imirante.com, aproveita e bota lá para se inscrever no canal, segue a gente aí para acompanhar todos os vídeos. A gente tem uma playlist especial, né? A gente que já tem mais de 100 mil inscritos no nosso canal, que chique, né? Plaquinha tem e tudo. Playlist, mais de 100 mil inscritos, plaquinha.
Tem nem roupa Eu pra isso. eu só ando pisando no chão porque tem que pisar, né? Brincadeira à parte, galera. A gente agradece todos os inscritos. E se você ainda não é, vai lá, se inscreve no canal, aperta no sininho lá pra acompanhar todo mundo que passa por aqui. Hoje foi a Alíquia, mas a gente tá sempre entrevistando artistas diversos do cenário maranhense autoral. E a gente também tá fora do YouTube em outras plataformas, né, Dudu? Todas as plataformas de streaming, tá no audiovisual, mas também tá só no áudio, né? Como tá no Spotify, enfim, Deezer, nessas plataformas mais de áudio mesmo, para você escutar ali, lavando uma louça, limpando o quintal, pedalando, caminhando, enfim. Mas também tem no YouTube, a gente tem os shorts do YouTube, a gente também tem uns cortes lá no YouTube, os cortes mais verticais, para você sentir mais ou menos como é a experiência de assistir o episódio mesmo na íntegra. E os cortes também no Instagram, pra galera ter uma pílulazinha do episódio, ficar instigado e assistir. Como tu falou, a gente tá batendo quase 90 já episódios, vai bater a meta de 100, então a gente segue aí firme e forte, documentando a música autoral maranhense. Vamos ver se a empresa faz pelo menos um bolinho pra Ou gente. pelo menos um som de valsa. Pelo menos um som de valsa pra gente. E só lembrando, você deve estar perguntando, como é que eu acho no Instagram? @podcast Garagem Alternativa, muito fácil de encontrar. E se você é um artista autoral aqui de São Luís, ou conhece alguma outra banda, algum cantor, e quer indicar pra gente, é só correr lá no direct e mandar, que com certeza a gente vai dar um jeito de entrar em contato lá com esse artista, pra poder marcar uma entrevistinha aqui de boa, né? E aqui não importa se tem uma música ou 200, tu sendo artista autoral, mano, tu senta aqui e conta a tua história. Um espaço democrático. Espaço democrático. Todo mundo um dia começou. Exatamente. Bem ou mal, mas começou. Bem ou mal, mas começou. Eu comecei capotando. Exato. A maioria, inclusive, começa capotando, né? Porque muita gente tem a ideia de que já começa bom. E Geralmente estanquei não. o carro várias vezes. Exatamente. Literalmente até. Pensa num cara que teve dificuldade pra aprender a dirigir, ó. Olha aí, 2 então. Galera, a gente vai se despedindo de vocês. É sempre muito bom estar aqui no Garagem Alternativa. Agradecer em especial hoje o meu amigo Luciano, que tá sempre dando um salve pra gente ali. Nosso terceiro integrante do Garagem Alternativa. Nossa Marlene Matos. Ganhou farda recentemente, ganhou farda. E nossa aí, Marlene Matos, diretora. Marlene Matos é sacanagem. E ó, galera, fiquem ligados com a gente aqui, porque esse aqui é o Garagem Alternativa, sempre conectando você ao som da sua cidade. Até a próxima.